Fala pessoal, Thiago Spike aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre fluidez no traço com o nanquim. Esse vídeo aqui é para explicar algumas dicas que eu sei que muita gente tem problema com precisão no traço. Line art, né? Chame você de line art ou traço ou arte final, tá? Mas estamos nos referindo à mesma coisa. E tem esse desenho e esse desenho que eu fiz ali ao vivo para captar a imagem, o processo vai ficar tocando aí. Né, mas para vocês assimilarem mais ou menos como que eu estou fazendo, tentem observar, eu sei que está acelerado, mas tentem observar. Eu vou explicar aqui alguns conceitozinhos bem de início para vocês entenderem, tá? Então vamos lá, gente. Eu recomendo que sempre quando você vai começar, começa com caneta, tá? Começa com caneta, vai nessa ordem, caneta, pena, pincel. Deixa o pincel por último porque acho que é o que exige mais controle de vocês aí, tá? Mas eu faço no digital. Então, mas se você faz digital, inclusive com a mesa display, a noção de espontaneidade é a mesma, tá? Então, o que acontece, pessoal? Muita gente quando vai começar a trabalhar com nanquim, começa a fazer um traço pensando em contorno. Então ele faz assim, né? Ó. Vou continuar a cabeça do robozinho que eu tinha feito. Olha, esse robozinho aqui, ó. Né? Vai pensando em contorno, assim, ó. Tá vendo o que eu tô fazendo aqui, ó? Eu quase que dou uma apertada. Ficou uma coisa assim, parece meio que você tá escrevendo o desenho, né? Tipo, ó, apertando aqui, ó. Tá vendo como fica esquisito, fica duro? Tá? Então, esse é o primeiro problema de quem usa nanquim. Tá pensando em contornar o desenho. E você tem que entender que você está continuando o desenho. Olha a diferença de você fazer isso aqui para você fazer um traço mais assim. Assim, né? É só para exemplificar, mas vocês já conseguem ver a diferença disso aqui para isso daqui? Vocês viram como que eu fui puxando os traços? Tá? Eu não fui pensando num contorno assim, ó, preocupado em deixar ele bonitinho. Eu fui trabalhando pressão, certo? Engrossando algumas linhas onde eu quero mais precisão, ó, né, uma curva, por exemplo, que é mais chatinho de fazer. Eu fui numa só, tá? Ficou um grosso fino aqui. Eu às vezes boto menos pressão, então a linha fica um pouquinho mais fina. Então para cara que fala que a caneta ela não varia a espessura, varia menos do que um pincel ou uma pena, mas varia sim. Ó quanta variação de espessura tem aqui nisso aqui que eu fiz. É pouquinho, mas muda completamente do que isso aqui, ó. Se você pegar aquelas canetas recarregáveis, que é para desenho técnico, que você tem que usar inclusive perfeitamente perpendicular à folha assim, aí você não consegue ter essa espontaneidade aqui. Essa pontinha esponjosa das canetas nanquim é o que permite você tombar, fazer pressão e tudo mais. Tá? Então esse é o primeiro problema, né, que eu vejo. O pessoal fazendo isso aqui, ó, tenta fazer um traço mais espontâneo, assim, trabalhar a pressão. Tá? Segunda coisa, né, a própria consciência corporal. Quando você tem um traço mais longo, né, assim, por exemplo, né, assim, claro que é treino, né, mas você tem que usar o braço todo. Se você ficar só cutucando a folha ali, também você não consegue traços mais longos. E também tem o lance do traço pingado. O que é o traço pingado? Ó, o cara toca a caneta na folha e aí puxa. Tá vendo que formou um tipo de umas bolinhas aqui no canto? Ó? Fica feio isso, né? E aí se vai continuar esse traço, o cara toca aqui de novo e vai. Ó. Certo? O que é o ideal? Puxou o traço, tem que imaginar que é um avião pousando e levantando o voo de novo. Então você vai puxar o traço, quero fazer um traço daqui para cá. Eu não começo encostando a caneta na folha. Eu faço um traço, ó, aterrissei, subi.
aterrissei, subi. Se eu quiser continuar esse traço aqui, ó, eu não vou encostar a caneta aqui, ó. Eu venho aqui um pouco antes e prossigo. Um pouco antes e prossigo. Certo? Assim você não faz essas quebras estranhas assim. Outro ponto importante, variação de espessura. Vai fazer um traço que é assim. E aí quer fazer variação de espessura, né? Ou faz um traço assim e de repente ele fica meio tremidinho assim, ó. E aí, vou dar uma engrossadinha pra arrumar, né? Aí faz assim, também não fica muito do jeito que quer. Aí deixa eu engrossar um pouco mais aqui, mas agora ficou marcado aqui, vou puxar um pouco mais pra cá, aí um pouco mais pra cá. Quando vê, ó, já ficou um negócio grosso, tudo serrilhado. Quanto menos vezes você precisar passar o traço no mesmo lugar para dar o efeito e o traço que você quer, melhor. Então, às vezes, claro que tem que ter controle, né? Quero engrossar. Sentiu que vai tremer? Não solta. Tenta ir até o fim. Ó, aí sim preencheu aqui no meio. Tenta vir com uma linha só. Cobriu, pronto, acabou. Já engrossei. Se você fizer assim, ó, tá indo, putz, eu acho que eu tô tremendo, aí para. Aí você vai continuar aqui, ó, pronto, você já criou mais um nó aqui, ó. Ó, errei aqui, ó. Ah, então peraí, deixa eu arrumar aqui, ó. É assim que você fica com essa maçaroca no traço. Errou um pouquinho, fazendo aqui, errou um pouquinho, passou um pouquinho aqui, ó, tá vendo, ó? Deixa assim. Deixa assim. Isso aqui não vai matar o teu desenho. Isso aqui vai matar o teu desenho. Fazer ele inteiro com essa linha aqui, ó. Isso aqui também vai matar o teu desenho. Óbvio que isso que eu tô falando é treino, mas são algumas coisinhas para você ter em mente quando você estiver fazendo a tua line art, teu traço, né? E a melhor coisa para você soltar, né, é você fazer no sketchbook, que nem eu tava mostrando aí, vocês vão ver agora no vídeo, que pressupõe essa espontaneidade, você pode experimentar, né? A técnica que eu expliquei do desenho contínuo, gestual, a técnica dos 2 esboços, me ajudou muito também nessa etapa do nanquim, porque eu parei de ter aquele problema de achar que o meu esboço ele estava melhor que o desenho finalizado. Eu comecei a visualizar que o nanquim ele é uma sequência do esboço, ele não é uma outra coisa, né? Não é outro desenho. Eu não tô agora, vou fazer contorno. É uma coisa que eu brigo bastante aí, né, com a moçada que fala, arte final é só fazer contorno. Não, não é, cara. Exatamente porque você pode explorar tipos de traços distintos, né? Esse papel pólen que eu usei aí para fazer essa ilustração de espectros e do Mago Sombrio, que são 2 quadrinhos meus aí da Crasso, para quem leu aí, deixa um comentário. Para quem não leu, fica o convite para você conhecer ali na nossa loja, tá? Esse papel aqui do caderno, ele é um pouquinho poroso, que é o papel pólen, né? Mas aí o ideal para ter um traço mais fino, constante, é usar o papel liso, que é aquele de quadrinhos da Crasso, ou um Opaline, ou um Bristol, também ele funciona bem, né? Um papel mais liso. Mas aqui, como é sketchbook, ele é espontâneo, dá para eu treinar. Eu acabei experimentando também bastante coisa de peso e contraste. Por exemplo, a Lila, eu não ia chapar de preto a perna esquerda dela, e nem o braço. No meio do desenho ali eu fiquei olhando, falei, pô, se eu chapar de preto aqui, hein? Será que vai ficar estranho? E não ficou legal. Então o sketchbook também, ele me dá essa possibilidade de eu fazer as coisas sem medo, né? Ó, eu tô experimentando ali. Experimente. Às vezes um chapado de preto fica mais legal do que ficar só o traço, né? Algumas transições que eu usei ali, né? Eu experimentei esse pincel, que é o pincel da Kuretake, que eu usei aí para fazer alguns efeitos e tudo mais. Caneta também, eu usei caneta fina, média, usei uma 01, 03, esse pincel para áreas maiores, né? E algumas transições, algumas partes mais chapadas, usei o canetão Cheiro Bom, até que é uma tinta mais barata, ele cobre mais área e tudo mais, né? E aí assim, eu não gravei a parte do tom de cinza, eu acabei usando o Copic depois, né? O Grayscale. Mas vocês estão vendo as etapas de nanquim aí que eu fiz, tá? Durante a conversa, eu fiz ao vivo ali, enquanto captava as imagens para fazer esse vídeo para vocês. O pessoal perguntou bastante sobre essa técnica de contraste, né? Como visualizar. E eu adoro essa técnica de alto contraste, de peso, né? Eu acho que valoriza o desenho. E também é uma coisa que se amadurece aos poucos, né? Você tem que pensar muito em profundidade, tem que ter um domínio legal de luz e sombra. E hoje é uma coisa que quando eu estou fazendo o desenho, eu tento já meio pré-definir no esboço onde vai estar a sombra,
Só que ao mesmo tempo, quando eu tô jogando o nanquim, eu olho e falo, pô, parece que o desenho tá me pedindo mais sombra aqui, mais peso lá. É como se eu conversasse, entre muitas aspas, com o desenho, e aí ele vai aparecendo mais do papel. Então é outra coisa para você mentalizar na sua arte final também. E isso acho que vale para pintura também, né? Quando você tá jogando ali a cor ou né, o desenho, ele tem que valorizar, ele não pode ficar opaco no papel, ele não pode ficar aquela coisa esquisita, né, inexpressiva. Então se você faz o traço desse jeito aqui como eu mostrei, né, ali o primeiro robozinho, vai ficar tudo rígido e travado. Você também tem que encontrar aí o seu jeito de fazer o traço, né. Veja que eu valorizo a espessura da silhueta em algumas partes, não tô sempre preocupado em fazer aquela linha super definidinha, perfeitinha, que é uma coisa que eu falei no outro vídeo e ao vivo também, que é engraçado quando a gente está começando, a gente fica super preocupado em fazer uma linha muito precisa, assim, quase feita por computador. Quando a gente consegue, aí a gente começa a gostar mais de um traço um pouquinho mais espontâneo, que tem ali um tremidinho aqui de leve, que tem um risquinho jogado para lá ou para cá, que você vê que foi um ser humano que fez aquilo. Não fica aquele traço tão robotizado, né? Parece que é quase um vetor ali. Né? Você começa a achar meio breguinha, até uma arte final muito, muito certinha. É legal ter um pouco dessa espontaneidade aí do desenho. É quase como uma caligrafia que cada um tem a sua. E você vê ali na ilustração do autor, você, poxa, eu gosto dessa assinatura que o desenhista tem, né? Desse jeito como ele faz, né? Então, são coisas que eu comecei a perceber depois. Hoje eu gosto que fique, às vezes, um pouquinho solto ali. Às vezes, uma ou outra linha ele não completa, não se conecta, fica aberto, né? A gola do alfa ali, por exemplo, tem um tracinho que está solto, deixa quieto, né? Veja que eu apliquei o nanquim ali, aí depois que eu terminei o nanquim, eu passei o limpa-tipos e usei a borracha nas partes onde eu queria realmente tirar todo o esboço, por exemplo, dentro do olho, no rosto, né, que aí fica estranho, mas algumas partes eu nem me preocupei e deixei um pouquinho do lápis, sim. Claro que se fosse uma página de quadrinhos eu apagaria mais. Só que aqui no sketchbook não, eu acho legal deixar um pouquinho do lápis aqui e ali, que registra também essa espontaneidade do desenho. E isso, pessoal, me ajudou muito a eu ficar mais satisfeito com o resultado do desenho que eu estava fazendo. Não estou dizendo que eu sou o melhor desenhista do mundo, não estou dizendo que agora eu transcendi, nada disso, né? Você pode gostar ou não, mas eu, pelo menos, fiquei mais satisfeito com o resultado, porque eu também passava por aquilo de achar que o esboço estava melhor que o finalizado. Então, se você tem esse problema, né, de o meu nanquim está ficando travado, não está espontâneo, tenta prestar atenção nessas coisas que eu falei no começo do vídeo, tenta visualizar como que eu estava concebendo o desenho aqui na hora de puxar os traços e tal, essa coisa mais espontânea, mais jogada, e fazer isso no sketchbook, porque aí você faz sem medo, entende? Faz sem medo. E aos poucos você vai desapegando de fazer tudo muito ali certinho, quase pensando como um robô. Não é que você vai fazer tudo torto, não é que você vai ficar penteando o traço que nem eu expliquei ali no começo do vídeo, né, que aquilo fica esquisito, mas você vai se permitir soltar mais o braço. E eu acho que é isso que muitos de vocês querem dizer quando, cara, como é que eu encontro ali o meu jeito, minha assinatura para fazer? É muito de você se permitir e experimentar. Né? Você vai começando a gostar mais do resultado e aí que você começa a chegar ali no efeito mais que você quer, né? Ó, aqui tem os desenhos também, isso aqui eu não terminei ainda, tava fazendo. Tem um zumbizão aqui que eu fiz, ó. Presentinho que eu ganhei aqui, ó, no FIC. Um abraço pra Larissa aí, não sei se você tá vendo esse vídeo, mas eu guardei, ó. No sketchbook eu guardo, assim. Né? Ganhei aí presente. Então, é isso, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí. Eu tenho mais vídeos em que eu falo sobre o nanquim, tem um vídeo que eu falo sobre a técnica de alto contraste, usando até uma HQ que eu fiz, que é a Aristocracia das Crianças Perdidas, que eu usei só alto contraste, não tem tons de cinza. Se você quiser conferir mais sobre esses personagens, é esse o meu quadrinho Spectros, tá ali na nossa loja, convido você a visitar. O Mago Sombrio, ele é vilão dessa história aqui, né? Tá aqui. Então, confere lá. E se você gostou do vídeo, né, não esquece do like, comentário, tudo mais. Se você quiser uma orientação especializada, aí tem os meus cursos, que eu tenho módulo de nanquim também, tá? Técnicas de nanquim, anatomia, tem um curso de desenho gestual que ele é mais curtinho também. Tem o curso de mangá, se você gosta mais de mangá, né, ele é um curso mais voltado para personagem ali. Tem o curso de história em quadrinhos também, que aí é mais parte narrativa, storyboard, roteiro, tem bastante coisa de roteiro inclusive. Fica a seu critério, caso não seja do seu interesse, não tem problema também, os vídeos aqui eu espero que tenham contribuído para você aí
da mesma maneira, tá legal? Obrigado pela audiência, gostou, deixa like, não gostou, dá dislike, não tem problema. E a gente se fala nos próximos vídeos. Um abraço e estamos conversados por enquanto.